Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok, obrigado, Tama. Eu já escrevi ali no chat, né, o que vai acontecer semana que vem. Será a nossa avaliação através do formulário Google. Tá? Na semana que vem, eu vou colocar o formulário aqui no chat, vocês vão abrir e responder. As questões, tem que colocar o nome e o e-mail, como eu já escrevi. E eu também dou um prazo, um tempo, para que as respostas cheguem a mim, normalmente 1 hora, após eu ter iniciado, né, e colocado o link ali para vocês abrirem. Vai funcionar igual hoje, né? Nós vamos abrir a sala, vocês vão entrar, vão ter acesso ao link, vão responder, e a partir do momento ali que nós vamos dizer, a partir daquele momento teremos aí 1 hora para a resposta. E aí você responde, eu vou receber as respostas e aí corrijo a prova, né? E já coloco lá posteriormente lá apto e inapto para as pessoas. Está combinado assim? Hoje nós vamos falar sobre o último tema, o caso clínico, que é em relação ao AVE isquêmico. Alguma dúvida? Não, né? Não? Então vamos lá. Vocês estão vendo o slide? Por favor, um de vocês possa responder. Sim, professor. Estamos vendo. Obrigado. Então, complementando lá a discussão do caso clínico número 2, nós tínhamos um doente que já tinha até um histórico de AVE isquêmico, né, com uma sequela, e ele fez um novo HIT, um novo insulto, onde foi colocada a possibilidade de AVE isquêmico e foi levado para o hospital. E aí nós discutimos vários pontos ali relacionados ao caso, né, crise convulsiva, emergência hipertensiva, anticoagulação, a fibrilação atrial, conduta na fibrilação atrial, discutimos também ataque isquêmico transitório, né? E hoje a gente chegou ali, o que a gente faz com um doente que evolui com um quadro de acidente vascular encefálico isquêmico, né? Eu posso ter o acidente vascular encefálico hemorrágico, eu posso ter o acidente vascular encefálico isquêmico. Dentro do acidente vascular encefálico isquêmico, eu posso ter o acidente vascular encefálico isquêmico, trombótico e o embólico, né? Quando a gente está diante de um paciente com um acidente vascular encefálico isquêmico, nós temos ali o que a gente chama de patogênese, né? Aqui eu tenho uma área do sistema nervoso central que, quando eu tenho a obstrução do fluxo arterial, essa obstrução do fluxo arterial determina uma área de infarto cerebral, que está colocada ali como núcleo, que é o vermelhinho, uma área que é chamada de penumbra, onde eu tenho uma área isquêmica, né? Uma área de oligoemia, que é a área amarela, e uma área autorregulada, onde o fluxo do sangue está mantido, né? Com o decorrer do tempo, nós podemos ter, digamos assim, uma extensão dessa área de morte celular, de infarto cerebral. Então, essa área de infarto cerebral, ela progride e ocupa naquela região que inicialmente ainda delimitada por área de penumbra e oligoemia, você tem uma extensão da área de infarto. Quer dizer o seguinte, um infarto pequeno, cerebral, a diminuição do fluxo determina, ao longo do tempo, uma extensão desse processo. Ele pode vir a se transformar em um grande infarto cerebral.
Aqui nós temos uma tomografia mostrando, ao longo do tempo, a área de infarto cerebral pequena e tomografias seriadas, da esquerda para a direita, mostrando a extensão da área de infarto cerebral. E aquela área de penumbra, a área de isquemia, em verde, ela vai diminuindo e sendo substituída pela área de infarto cerebral. Então, o doente ele pode se apresentar de uma forma clínica e, ao longo do tempo, ao longo das horas, haver piora do quadro, né? O doente pode se apresentar, por exemplo, com um déficit motor de um dimídio, e, ao longo do tempo, o doente evoluir com queda do sensório e incluindo se apresentando em coma. Quer dizer, então, existe uma evolução com o decorrer do tempo. O americano chama isso de stroke em evolução, em evolution, quer dizer, um evento central, né, em evolução, inicialmente pequeno e posteriormente extenso. Em relação às etiologias do acidente vascular encefálico isquêmico, são várias, né? Aqui é do livro do Harrison, onde tem causas de stroke isquêmico, né? E existem várias patologias que podem evoluir causando um acidente vascular encefálico isquêmico. Nos interessa aquela ali, trombose de grandes vasos. Então, o doente pode se apresentar com trombose de grandes vasos, obstrução de grandes vasos. Que vasos grandes são esses? Está se referindo a artérias carótidas e vertebrais. A conduta ela foi mudando ao longo do tempo, né? Eu já tenho bastante tempo de formado e, durante a minha vida, quer dizer, eu tratei de N pacientes que se apresentavam, que chegaram ao hospital com AVE isquêmico. Então, a nossa conduta, naquela ocasião, né, quando a gente olha para trás, algumas coisas nós mantivemos e outras nós mudamos na medida em que a ciência vai avançando. Mas o que nós fazemos? O suporte clínico, que continuamos a fazer, né? Se o doente não protege a via aérea, esse doente algumas vezes tem que ser entubado, tem que suplementar oxigênio, um acesso venoso para hidratação, porque o doente inicialmente vai ser colocado em dieta zero, porque ele pode ter dificuldade para a deglutição, isso significa a passagem de uma sonda nasentérica para poder nutrir o doente, cateterismo vesical para monitorizar o volume urinário. Vamos também, a partir do momento que temos a tomografia mostrando que é um infarto isquêmico, nós vamos prescrever uma droga, que é a heparina de baixo peso molecular em baixas doses para prevenção de trombose venosa profunda e tromboembolia pulmonar, profilaxia de hemorragia digestiva alta, com inibidores de bomba de prótons, como o omeprazol, prevenção de úlcera de pressão, mudança de decúbito do doente, controle da hipertensão, uso de aspirina, início de estatina, fisioterapia precoce. Vamos fazer um controle, uma tomografia de controle 24 a 48 horas após a entrada para ver se houve, algumas vezes a imagem, em um primeiro momento, ela não é significativa ou pode até ser normal, e depois nós temos a extensão, algumas vezes pode se transformar num infarto hemisférico, o doente evoluindo com hipertensão intracraniana, com transformação hemorrágica. Então, sempre nós vamos ter a tomografia na entrada e a tomografia sequencial com 24 a 48 horas depois. Por que o doente fez esse acidente vascular encefálico isquêmico? Isso inclui a variação de carótides vertebrais através de Doppler de carótides vertebrais e também pode ser cardioembólico. Nós vamos olhar também o coração, fazer ecocardiograma para ver se tem ali alguma fonte emboligênica. Em casos selecionados, quando trata-se de cardioembólico, nós podemos pensar, após o primeiro momento de documentarmos a presença de uma arritmia, de trombos em átrio esquerdo, a gente pode lançar mão da anticoagulação em casos selecionados. Muitas vezes o doente evolui com complicações graves relativas à doença. Então, aqui a gente tem um grande infarto cerebral, né? Certamente o doente com uma sequela neurológica grave. Esses doentes ficam hospitalizados por um período longo, são doentes que precisam de suporte de vida invasivos e, ao longo do tempo, muitos desenvolvem complicações, sendo a principal
Muitas vezes a gente fica em coma, não melhoram, não supercializam, internação prolongada, necessidade de procedimentos invasivos e muitas vezes acabam evoluindo para o óbito durante a sua internação. Fazem muitas vezes infecção, evolui com gravidade, que também colabora para o óbito desses pacientes. Aqui um outro infarto occipital extenso também, o doente com uma lesão neurológica grave, hospitalização prolongada, quer dizer, então o doente teve uma ocorrência de uma doença cerebrovascular, um acidente vascular encefálico isquêmico, que evoluiu para um grande infarto cerebral, e eu ofereci, né, acabei de mostrar para vocês, ali as medidas tomadas, mas eu não conseguia interferir nessa evolução para um grande infarto cerebral. E os doentes tinham lá uma sequela neurológica, podiam continuar em coma, como eu acabei de falar, inclusive evoluindo para o óbito dentro do hospital. A conduta atual, ela mudou, né? Porque a ciência avançou e nós temos, digamos assim, uma nova visão que foi colocada aí a partir de publicações científicas, né? Então, a gente tem o que a gente chama, vocês vão ter essa disciplina de medicina baseada em evidência, inclusive sou eu que faço essa disciplina para o pessoal do 6º período, onde a gente vai estudar ali a hierarquia das evidências, né? Os trabalhos randomizados controlados, meta-análises, guidelines. Quando se faz essa disciplina, a gente discute bastante a análise crítica dos artigos e a gente utiliza exemplos para poder, digamos assim, ilustrar tudo isso dentro da medicina baseada em evidência. E mais, dentro desse contexto, nós temos artigos que mudam a nossa prática clínica, ou seja, artigos muito importantes. Um desses artigos foi esse artigo publicado por uma revista, né, conceituada, que é o New England Journal of Medicine, em 1995. Ou seja, temos aí 25, 26, vai fazer 27 anos que esse artigo foi publicado, e esse artigo mudou a conduta frente aos pacientes com AVE isquêmico. O que o autor mostrou nesse artigo? Que os pacientes com diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico que usaram um ativador do plasminogênio tecidual. O que é o ativador do plasminogênio tecidual? É uma droga, é um fibrinolítico, que nós já usávamos esse fibrinolítico, né, já desde a década de 80 para tratar síndrome coronariana aguda, né? Então, a gente, lá no início dos anos 80, nós passamos a utilizar para tratar pacientes com síndrome coronariana aguda e AM com supra de ACT trombolítico. O primeiro trombolítico que foi colocado à disposição foi a streptokinase e depois o ativador do plasminogênio tecidual, que chama-se alteplase. Posteriormente apareceu também tenecteplase, mas aqui ele está se referindo ao alteplase, que é um ativador do plasminogênio tecidual, para esse modelo de paciente que é o AVE isquêmico. E aí o que ele mostrou? Os doentes com AVE isquêmico que foi utilizado o trombolítico, eles tiveram, depois de alguns meses, ele coloca ali, depois de 3 meses de evolução, os doentes tinham uma qualidade de vida melhor, menos sequelas neurológicas. Então, o uso do trombolítico fez com que esses doentes tivessem menos déficit, menos sequela neurológica, melhor qualidade de vida. Então, isso acabou chegando à nossa prática clínica e passamos a utilizar o trombolítico nesse modelo de doentes. Naturalmente, como é um trombolítico, né, é uma droga que dissolve coágulo, pode determinar sangramentos significativos, nós temos que observar no doente se ele preenche critérios para uso, primeiro item, se existe indicação para o uso do trombolítico, se existe alguma contraindicação relativa ou absoluta para o uso do trombolítico. Esse autor, ele colocava
que os doentes deveriam ser incluídos nesse protocolo para tratamento com trombolítico de AVE isquêmico em até 3 horas após o início do quadro. Então, em 95, ele publicou um trabalho dizendo que os doentes deviam ser incluídos no protocolo em até 3 horas após o início do quadro. Isso significa que, quando a gente atende um doente com acidente vascular encefálico isquêmico, eu preciso observar se ele preenche critérios para o uso do trombolítico naquele intervalo de tempo de 3 horas. Posteriormente, isso passou para 4 horas e meia, eu já vou mostrar também. Mas ele tem que estar dentro daquele intervalo de tempo para usar o trombolítico. Fora desse intervalo de tempo, não tem benefício. E, além disso, se atribuía pontos em uma escala de comprometimento neurológico, e o doente tinha que ter um número determinado de pontos nessa escala de comprometimento neurológico para eu poder indicar o uso do trombolítico. Então, o doente se apresenta, eu ajo no sentido para ver se ele preenche critérios para uso trombolítico, eu tenho um tempo para a administração da droga, e isso faz a diferença, fazendo com que o doente possa ter melhora daquele quadro neurológico e uma qualidade de vida melhor após o acidente vascular encefálico isquêmico, né? É uma escala que é utilizada para a gente colocar pontos ali de acordo com o déficit neurológico que o doente apresenta. E aqui, como é que funciona o ativador do plasminogênio tecidual, né? Lá no final da cascata da coagulação, eu tenho a formação do coágulo, né? Onde eu tenho a transformação do fibrinogênio em fibrina, né? Isso é a ativação da cascata da coagulação e a formação do coágulo, né? Através da ação do fator 13, fibrinogênio se transformando em fibrina, que é o coágulo, né? E eu posso ter ação, isso ocorre naturalmente no nosso organismo, a dissolução desse coágulo para que o fluxo de sangue se restabeleça, e isso ocorre através da transformação do plasminogênio em plasmina, que vai interferir ali no coágulo de fibrina, produzindo os chamados produtos de degradação da fibrina. Dentre esses produtos de degradação da fibrina, temos o dedímero. Então, o dedímero nada mais é do que um produto de degradação da fibrina. Plasminogênio transformado em plasmina e fragmentando ali esse coágulo, fazendo com que ocorra a lise e o restabelecimento do fluxo. Nós temos isso na coagulação normal, nós temos fatores que ativam o plasminogênio e temos fatores que atuam inibindo a ação do plasminogênio, isso naturalmente. O que ocorre com o ativador do plasminogênio tecidual, com a alteplase, é que ele acelera essa transformação do plasminogênio em plasmina. Então, quando ele acelera essa transformação do plasminogênio em plasmina, ele induz a lise do coágulo. Ele produz o que a gente chama de estado lítico e a dissolução do coágulo. Quando ele dissolve o coágulo, aquela obstrução do vaso que ocorreu por conta de um coágulo que interrompeu um fluxo, ele é lisado e o fluxo de sangue se restabelece e o doente melhora o quadro neurológico. O doente com infarto agudo, com síndrome coronariana aguda, tem lá a obstrução de coronária e a AM com supra-DST, o trombolítico dissolve o coágulo e o doente melhora o fluxo de sangue ali naquela região do infarto. Você tem a reperfusão daquela área de infarto com benefícios, com diminuição da mortalidade. O raciocínio é semelhante a nível de sistema nervoso central. Eu preciso reunir critérios para uso, eu tenho um intervalo de tempo para uso também, e eu tenho que avaliar indicações, contraindicações e pontuar o doente dentro de uma escala de comprometimento neurológico. Esse trabalho, publicado também no New England, já em 2011, mostrando que as indicações para uso, né, e, posteriormente, um trabalho publicado estendendo ali uma janela de tempo de 3 para 4 horas e meia. Então, hoje, esse intervalo de tempo que a gente utiliza para indicar o uso de trombolítico em acidente vascular encefálico isquêmico são
4h30 após o início do evento. Aqui uma tomografia de crânio, mostrando ali uma área que a gente chama de vaso visível, que, na verdade, é um ramo da carótida obstruindo por um trombo. Então, essa ainda não temos ali imagem de infarto cerebral, mas o doente tem o déficit focal e tem um vaso com obstrução, né, por conta de um coágulo ali em um ramo de carótida. E aí, nesse caso, o doente entra para protocolo para uso do trombolítico. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento para conversar com vocês. Ah, sim, aqui o Luciana está falando. Vocês chegaram a ver isso agora na disciplina de diagnóstico por imagem? Foi a matéria da nossa P2, professor. Legal. Então, vê a importância da imagem, né, para poder nos dar o diagnóstico, né, e indicar a trombólise no paciente com AVE isquêmico. Quando o médico atende o paciente, essa pergunta foi feita na aula anterior e eu falei que eu ia comentar hoje, que é o que eu estou fazendo, né, a respeito da estrutura para atender esse doente. O que aconteceu? As emergências, elas acabaram se organizando para poder aplicar o protocolo de trombólise em AVE isquêmico, né? E muitas dessas emergências, elas colocaram no seu corpo clínico ali, inclusive como plantonista, um neurologista, e criaram o que se chama unidade de stroke. Unidade de stroke é o seguinte: é uma unidade para atender os pacientes com AVE, né? De uma maneira semelhante como a unidade dortorácica. Então, unidade dortorácica, unidade stroke, né? E aí colocou-se o neurologista dentro desse processo, inclusive dando plantão, para ele atender esses doentes e rapidamente, né? E é um profissional habilitado, para poder agir no sentido de utilizar a trombólise, o trombolítico, nesse modelo de paciente, né? Atribuir ponto dentro da escala de pontuação neurológica, do NIH. Só que muitas emergências não tiveram condições de colocar um neurologista de plantão, até porque muitos neurologistas não querem dar plantão, né? Então, o que acontece? O que aconteceu? Algumas emergências se organizaram para ter, até com uma facilidade aí da comunicação, né, digital, né, você pode ter acesso ao neurologista. Quer dizer, eu atendo o doente, eu acho que ele tem indicação para uso de trombolítico, mas eu tenho dúvida. Então, eu faço a imagem, eu converso com o colega da imagem, se ele está presente dentro do setor de imagem, ele já vai me dar informação a respeito disso, né? E o neurologista eu tenho alcançável, quer dizer, eu falo com ele: olha, o doente tem esse quadro clínico, o doente fez a imagem, é essa a imagem, trata-se, tem esse quadro neurológico, e eu estou na dúvida se ele deve fazer uso trombolítico ou não, o que você acha? E o colega da neurologia vai receber essas informações e vai dar opinião, vai dizer: olha, está incluído aí no protocolo, vamos usar a alteplase ou actilise nesse paciente, que vai mostrar benefício aí para a conduta no AVE isquêmico. Então, eu posso ter a emergência estruturada com o neurologista de plantão, eu posso ter a emergência estruturada com o neurologista alcançável por método digital, né, onde eu possa falar com ele e tirar minhas dúvidas se aquele doente preenche critério ou não para uso do trombolítico. Essa pergunta foi feita na semana passada e eu fiquei de responder hoje, que é isso que eu estou fazendo agora. Alguma dúvida até agora do que eu estou falando? Não, professor, por enquanto tranquilo. Tranquilo. Na verdade, nós já temos aí 27 anos do trabalho publicado, já tivemos outras publicações, né? A extensão do tempo ali de 3 horas para 4h30, quer dizer, a medicina vai avançando e isso tem que chegar para trazer benefício para o doente, né?
E as emergências, elas se estruturam dessa forma que eu estou conversando com vocês, para poder atender os doentes. Naturalmente, nem toda emergência tem serviço de neurocirurgia, né? Onde, por exemplo, um hematoma extradural, subdural, hemorragia intraparenquimatosa, a conduta lá que passa por intervenção cirúrgica de neurocirurgia. Normalmente é referenciada, né? Mas eu não preciso ter, no local que eu estou atendendo, essa estrutura de neurocirurgia. Eu posso ter isso referenciado, né? Por que eu estou falando isso? O que não pode acontecer é você atender o doente e não agir nesse sentido, dele estar incluído no protocolo de trombose e você não agir para fazer isso. Eu não tenho a imagem. Se você não tem a imagem, você vai transferir o doente para um local que tem imagem. Ele tem que, dentro desse universo aí de 4h30, ter cumprido ali as etapas para fazer uso da trombólise, né? Eu não tenho neurocirurgia. Sem problema, eu tenho acesso ao neurologista. Ok, eu vou conversar com ele. Se houver necessidade de uma intervenção neurocirúrgica, por exemplo, fiz trombolítico e o doente transformou um acidente vascular encefálico isquêmico em hemorrágico, teve o efeito adverso do uso da droga, que acontece em um pequeno percentual de casos, eu tenho que ter acesso a uma emergência neurocirúrgica referenciada para eu poder meu doente ir para lá. Então, eu não posso ficar com medo de fazer as coisas e o doente não receber o benefício do uso da trombólise. Entenderam? A gente tem que se estruturar para oferecer isso. É inadmissível hoje que a gente atenda um doente que tem indicação de trombólise e não fazer. Imagina um doente com dor precordial, com IM com supra-DST, não fazer trombólise. O médico, eu estou com medo de fazer trombose, então vai fazer outra coisa, né? Não vai fazer medicina, porque o doente tem indicação de fazer, você tem que estar, digamos assim, treinado para atender esses doentes e agir no sentido de oferecer o benefício. E se o hospital cria alguma dificuldade, todo setor tem um coordenador, tem um responsável, tem uma direção técnica, tem diretor do hospital, o médico tem esse papel, né? Olha só, por que a gente não está estruturado para atender esse modelo de doente aqui? Cadê a droga? Por que não está disponível ali no setor de emergência, na farmácia, para eu poder ter acesso para usar no meu doente? Quer dizer, quem vai cobrar isso é quem está na ponta da linha, é quem está atendendo. Eu estou de plantão, eu quero fazer trombolítico, que chegou um AVE isquêmico, fiz a tomografia, conversei com o neuro, e aí eu vou descobrir que a minha farmácia não tem o alteplase. Aí, por que não tem alteplase? Porque acabou, ninguém comprou alteplase, devia ter e não tem. Isso é inadmissível. O doente vai ter que ser transferido para outro hospital para poder receber o trombolítico, mas isso é inadmissível. O hospital tem que funcionar direito. E quem faz com que o hospital funcione direito tem várias partes. Uma delas é o médico que está de plantão. E se não estiver funcionando direito, ele tem que botar a boca no mundo e dizer, esse troço aqui tem que funcionar direito, para a gente poder trabalhar direito. Senão eu tenho um doente aqui na minha frente que eu não posso oferecer os benefícios que a ciência permite. Então, o papel de quem está na ponta da linha é importantíssimo, que ele é que vai saber, ele é que vai detectar ali a dificuldade e vai agir para que possa corrigir. É muito importante. Alguma pergunta? Não, professor, beleza. Veja bem, vamos andar mais um pouquinho. Deixa eu compartilhar para vocês que a ciência andou mais um pouco, né? Que é isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse artigo aqui, que é o tratamento endovascular do AVE isquêmico. Isso foi publicado, deixa eu passar aqui para cima que a data sumiu, em 2015. Então, olha só, a ciência avançou para que, além da trombólise, pudesse ser oferecido o que se chama tratamento endovascular, né? Eu tenho aqui imagens, né, ali de uma tomografia mostrando uma área
uma tomografia mostrando uma possibilidade ali de uma área isquêmica, depois uma angiotomografia mostrando a oclusão vascular, aqui já a arteriografia, e depois da arteriografia com o vaso aberto, mostrando ali a perfusão do vaso. Esse dispositivo que é feito, que é utilizado na sala de hemodinâmica para retirar esse coágulo, esse procedimento se chama trombectomia. Então, tratamento endovascular de acidente vascular encefálico isquêmico, que se chama trombectomia, e ali abrindo o vaso e havendo a reperfusão daquela área isquêmica. E aqui o dispositivo tirando o coágulo ali que estava obstruindo a luz vascular. Então, eu posso, além de utilizar o trombolítico, eu posso oferecer também o tratamento endovascular. Esse tratamento endovascular, para que eu possa oferecer aos meus pacientes, já complica um pouco mais. Eu tenho que ter hemodinâmica, eu tenho que ter material e eu tenho que ter o principal, que é um médico treinado para fazer isso, para fazer trombectomia, né? Então, isso é um adicional. Quer dizer, como é que a ciência avançou? Permitindo que a gente pudesse, através da hemodinâmica, colocar um dispositivo, retirar o coágulo e o vaso abrir, perfundindo aquela área. O benefício ele está acoplado ao uso da trombólise e, muitas vezes, estendendo o tempo, essa janela de tempo onde eu posso intervir, não mais com trombolítico, porque eu esgotei ali às 4h30, mas eu posso incluir o doente para trombectomia. Então, alguns doentes vão receber alteplase mais trombectomia. Outros doentes não saíram do protocolo da alteplase por uma questão de tempo, mas pode ser oferecido a eles a trombectomia. Isso, tratamento endovascular. Isso foi um avanço da ciência também. E para que a estrutura hospitalar possa oferecer isso, eu tenho que ter hemodinâmica funcionando, material disponível e, principalmente, um médico treinado ou um grupo de médicos treinados para fazer a trombectomia. Perguntas? Professor, isso é um stent, né? Não, não é stent, não. Não? Não, porque Parece. não se coloca stent. Não, mas tipo, você mostrou a foto? Parece, não parece? Parece, mas aquele dispositivo chama-se stent retriever. Vou mostrar para você novamente. Está, inclusive, escrito stent retriever, né? Como você é bem aqui, ó. Eu vi. Está aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó, stent retriever. Mas, na verdade, isso não coloca stent, ele entra e tira o coágulo. É diferente lá da coronária, né? Onde você coloca um dispositivo que você faz a angioplastia, né? Você comprime ali a estrutura da placa, faz a angioplastia, e o avanço permitiu que você colocasse um stent. E o stent fica lá. Aqui você não está colocando o stent, você passa um fio, que é utilizado como um fio guia, por dentro disso vai esse dispositivo, ele é aberto naquela ocasião, naquele momento ali, onde tem a obstrução arterial. Quando ele abre, o coágulo fica aderido a esse dispositivo, que se chama stent retriever, e aí eu tiro o coágulo. E quando eu tiro o coágulo, o fluxo de sangue se restabelece. Entendeu? Ele abre e segura, né? Isso. Aí o coágulo fica aderido ali e quando o médico tira, vem o coágulo. Quando ele tira e vem o coágulo, o fluxo de sangue se restabeleceu. Muito bacana. Entendi. Mas Obrigada, professor. Não coloque stent. Não tem stent aí. Só tem a retirada do coágulo. Por isso se chama trombectomia. O nome é trombectomia. Usa dispositivo, onde a gente usa dispositivo endovasculares para retirar o coágulo. Entendi. Obrigada, professor. Nada. Isso significou um avanço. E médicos devem ser treinados e são treinados para fazer isso, né? Tem uma discussão.
Quem que deve fazer isso? É quem faz procedimento endovascular da neuro ou o colega da cardiologia deve ser treinado também, né? Como a demanda é muito alta, os colegas que fazem CAT, hemodinâmica para cardiologia, eles são treinados e aprendem a fazer isso e fazem muito bem a trombectomia, para poder atender a demanda, né? A poder atender a demanda, oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de dispositivo, né? A trombectomia lá na ocorrência do AVE isquêmico. Professor, cirurgião vascular também faz? Não. Cirurgião Não. vascular não faz, não. Quem faz isso são dois tipos de colega. A neurocirurgia, né? Neurocirurgia, treinado em endovascular, o pessoal que trata aneurisma por via endovascular. Nós temos um grupo de profissionais que trata aneurisma, são colegas da neurocirurgia que fazem tratamento endovascular de aneurisma. Então, colocam mola, ao invés de clipar o aneurisma por via cirúrgica, trata por via endovascular. Esses colegas, eles já são treinados ali em procedimentos endovasculares a nível de sistema nervoso central. Então, trombectomia para eles é fácil. O colega da hemodinâmica, ao contrário, é um colega treinado a fazer avaliação e tratamento, intervenção percutânea em artéria coronária, não é a nível do sistema nervoso central. E o colega da vascular trabalha em carótida, colocando stent, fazendo arteriectomia, mas ele não acessa o sistema nervoso central. O que aconteceu é que alguns colegas da cardiologia, isso eu estou falando para vocês do Brasil, que eu conheço, e também dos Estados Unidos, mais ainda. Quer dizer, para atender a demanda, esse colega da neurocirurgia treinado em endovascular, ele não atende a demanda. Quer dizer, vai chegar doente para fazer trombectomia e não tem um profissional para fazer. Aí o que aconteceu? Os colegas da hemodinâmica, da cardiologia intervencionista, acabaram sendo treinados e aprenderam a fazer também acesso a vasos do sistema nervoso central e fazendo a trombectomia. Eles não fazem tratamento do aneurisma, isso aí ficou só com o pessoal da neuro. No final, você tem ali os profissionais que acabam, digamos assim, lutando para manter a sua atuação. Tudo bem, faz parte, né? Mas eu também tenho que atender a demanda do número de casos que chega. Então, existe esse, digamos assim, esse acordo de cavalheiros para que isso possa ser feito. Mas é uma área muito bonita, tratamento endovascular de acidente vascular encefálico isquêmico, chama-se trombectomia. Entendi, obrigada, professor. Muito bonito. Mais alguma dúvida? Não? Então, semana que vem, a gente vai voltar a se ver com a avaliação. Tá bom? Um abraço para vocês. Até semana que vem. Um abraço. Podem colocar a matrícula, o nome, a matrícula e sair de sala. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada. Um abraço, um abraço. Tchauzinho, professor. Até semana que vem. Obrigada pela aula. Um abraço. Tchau, professor. Obrigada.